Olá, boa tarde. Foi promulgada nesta manhã, em sessão solene do Congresso, a PEC emergencial. A nova emenda da Constituição vai garantir o pagamento do auxílio emergencial. A emenda número 109 da Constituição foi assinada pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 109 de 2021. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, destacou que a emenda vai garantir o equilíbrio das contas públicas, mesmo com o pagamento do auxílio emergencial. Serão acionadas medidas de controle de gasto quando a despesa obrigatória ultrapassar 95% da despesa primária total sob o teto de gastos. Exemplos são a criação de cargos no serviço público e a realização de concursos. Também foi aperfeiçoado o controle de despesa do teto de gastos. Agora, será permitido o uso de instrumentos de contenção de gastos, antes que as despesas discricionárias sejam zeradas. O presidente da Câmara dos Deputados disse que o Congresso Nacional agiu de forma rápida para aprovar a emenda, que vai ajudar a superar os problemas causados pela pandemia. Esta emenda é também uma prova de que o Parlamento brasileiro está pronto para tomar medidas robustas e céleres que respondam ao interesse nacional. Em 2 semanas, Câmara e Senado não somente sediaram um debate amplo e aberto, como aprovaram a matéria que ora promulgamos. Isto só foi possível graças ao engajamento de várias correntes envolvidas e à busca pela convergência. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que a volta do auxílio emergencial, com a manutenção do equilíbrio das contas públicas, também pode ajudar a aquecer a economia. Estudo da Bloomberg, publicado pela revista Veja da semana passada, evidencia que a ajuda paga pelo governo à população mais carente volta muito rapidamente para reaquecer a economia. Os países que mais sofreram retração econômica foram justamente aqueles que não investiram em alguma espécie de auxílio econômico. Já os países que investiram no repasse de valores diretamente aos cidadãos e em auxílio à sobrevivência de empresas, tiveram quedas de seu PIB menor que o esperado, no que se inclui o Brasil. A responsabilidade fiscal por essa ordem de ideias tem relevância indiscutível e deve ser, no mais das vezes, de todo atendida, porém, com necessários temperamentos e adaptações, sempre que solicitados por tempos e contextos extraordinários como o que vivemos. Foi realizada hoje no Senado uma sessão para debater o chamado tratamento precoce contra a Covid-19. A sessão foi presidida pelo senador Eduardo Girão. Sou favorável, estou dando meu depoimento pessoal, à vacina, ao uso de máscara, à questão do distanciamento social, higienização das mãos com álcool em gel. Sou favorável a isso tudo, mas também com recomendação médica, uma posição pessoal, favorável ao tratamento preventivo e precoce da Covid. Inclusive, meu pai, com 77 anos de idade, ele teve Covid, recentemente, foi infectado, e o médico em São Paulo disse para ele, triplique a dose da ivermectina, E ele praticamente, olha que tem até comorbidades, meu pai, e ele praticamente foi assintomática esse período que ele estava infectado. Graças a Deus, está muito bem. O CFM, o Conselho Federal de Medicina, nunca apoiou e nunca recomendou tratamento medicamentoso precoce. Ele simplesmente permitiu que o médico pudesse prescrevê-los ou não, baseado em sua autonomia. Temos uma doença que está ainda descontrolada, sabemos que o melhor remédio é vacina, o segundo é vacina. Nós estamos agora na 4ª fase da vacina, que é a fase de verificação em grande quantidade de aplicações, quais serão as reações disso e se verdadeiramente elas vão ser eficazes. E nós estamos vendendo a ideia de que a vacina é a panaceia salvadora da humanidade. Não é verdade.
assim como estão demonizando as drogas que funcionam e foram reposicionadas como a hidroxicloroquina, que eu já bem comentei aqui. A gente tem estudos precoces que são com poucos pacientes, então eles não foram significantemente estatísticos, mas ao juntá-los a gente observa sempre uma tendência, nesse caso com a hidroxicloroquina, um teor em torno de 20% de melhora desses pacientes. Eu quero 20% se eu estiver. Eu quero 50% se eu estiver, eu quero 70%. Qualquer melhora é importante para evitar a internação. Na fase chamada assintomática ou pré-sintomática, nenhum medicamento, infelizmente, mostrou eficácia. O tratamento farmacológico profilático e precoce, à luz dos conhecimentos atuais hoje, 15 de março, tomara que isso mude, não tem eficácia. E somente as medidas preventivas, e com restrição da mobilidade social e a vacinação em massa. O maior exemplo de país populoso é os Estados Unidos. Ele começou janeiro com 4.000 mortes por dia. Hoje ele tem 1.000 mortes por dia. E isso vai diminuir mais ainda. O que os Estados Unidos fez de diferente? Vacinação em massa, 2 milhões de americanos são vacinados por todo dia. Vacinação em casa para pessoas com 60 anos ou mais. O objetivo, claro, é evitar filas e aglomerações. É o que prevê uma proposta em análise no Senado. A vacinação no Brasil começou no dia 18 de janeiro. Em várias cidades, pessoas de grupos prioritários, como idosos, têm enfrentado filas para se vacinar. O projeto apresentado no Senado prevê que pessoas acima de 60 anos sejam vacinadas na própria casa. O autor da proposta, senador Telmário Mota, diz que a intenção é evitar o deslocamento de idosos para as unidades de saúde e, assim, evitar a disseminação da doença. Porque nós observamos que os idosos estavam se deslocando da sua casa em busca da vacina de forma extremamente constrangedora. Muitos iam a pé, de bicicleta, a cavalo, iam de canoa ou mesmo de carro. Mais grave do que isso, ao chegar nos postos, enfrentando uma fila enorme, no lugar de buscar saúde, eles traziam dali a doença. Portanto, para dar dignidade ao nosso povo, nós fizemos esse projeto e contamos com o apoio dos senadores. De acordo com o texto, os responsáveis pela vacinação deverão adotar as medidas sanitárias adequadas para garantir a segurança no domicílio do idoso e fazer o descarte adequado do material utilizado. Para esta imunologista, tecnicamente seria viável, já que a temperatura de armazenamento da Coronavac, por exemplo, é de 2 a 8 graus, facilitando o transporte. Mas é preciso ter uma boa logística. Em relação à programação de aplicação, essa logística, creio que deva ser num dia específico, no horário específico, com pessoas já previamente agendadas, que haja uma programação para que não haja perda de tempo, contingente de pessoas, de trabalho e que não haja perda principalmente de vacinas. Esta outra imunologista defende a vacinação domiciliar, mas para as pessoas que por algum motivo não conseguem chegar aos postos de vacinação. A vacinação intradomiciliar é uma modalidade de vacinação que nós denominamos extramuros e ela tem as suas indicações, né? As indicações é aquele paciente que tem alguma deficiência de mobilidade, que não consegue se locomover até uma unidade de vacinação, pois ela deve ser seguida todas as boas práticas de vacinação, né? Um bom armazenamento ali da rede de frios até a casa do paciente. É mais uma possibilidade de ampliação, de chegar a vacina a esse público que tem essa dificuldade de vacinação aí, conseguindo chegar nos mais diversos domicílios aí, nesses pacientes com essas dificuldades de locomoção. A recuperação da economia depende do sucesso da vacinação, para que todos voltem ao trabalho. É o que diz a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Mas enquanto a vacina não chega, o que fazer? João Paulo recebeu o diploma de chefe de cozinha na mais conceituada Faculdade de Gastronomia do Canadá, mas nem teve tempo de comemorar.
A pandemia chegou e os restaurantes fecharam. No segundo semestre, houve um breve retorno, mas logo veio a segunda onda. João e outros milhões que perderam o emprego recebem um auxílio do governo de $500 canadenses por semana, cerca de R$ 2.200. Desde o ano passado, de novembro do ano passado, nós estamos sobre o nosso segundo lockdown. O Canadá tem um produto interno bruto de 1,73 trilhão de dólares americanos. O Brasil, 1,87 trilhão. Os canadenses são 37 milhões, nós somos 212 milhões. Isso explica por que a renda per capita deles é maior que a nossa, 46.232 dólares contra 8.920. Agora, atenção para esse dado. Em 2020, o PIB do Canadá caiu 5,34%, o do Brasil 4,1%. Lá, como aqui, a recuperação econômica depende da volta ao trabalho, que depende da vacinação em massa. Nesse cenário adverso, a vacinação em massa da população é essencial para controlar a pandemia, salvar vidas e permitir a recuperação da economia do país. Embora tenha contratado doses suficientes para vacinar 5 vezes a sua população, o Canadá vem recebendo os imunizantes a conta-gotas. Só agora começam a vacinar os idosos acima de 80 anos. Mas com certeza eles vão nos ultrapassar, pois em junho começa a vacinação da população em geral e em outubro estarão todos imunizados. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós não temos previsão. Para a economista-chefe da OCDE, Laurence Boone, a demora na vacinação em massa pode colocar o Brasil dentre os países de recuperação mais lenta na economia. Eu concordo com essa análise por 3 motivos principais. Primeiro que a situação da falta de vacinação, da pandemia em si, cria incerteza. Em um ambiente de incerteza, as pessoas não querem investir, limitam o consumo. A pandemia leva a uma queda de produtividade. Por que isso? As diversas medidas sanitárias, por exemplo, uma empresa, o que acontecia antes, era um espaço onde era feito para trabalhar, digamos, 30 pessoas, hoje só pode trabalhar 15. Falta agora as ações governamentais para implementarem a solução que a ciência já conseguiu. Enquanto a vacina não chega, o jeito é o isolamento social. Isso pode ser fácil em países ricos. No Canadá, a economia informal não passa de 2,67%. Aqui no Brasil, chega a 17%. Ou seja, quem não sai às ruas não tem dinheiro. Por isso, medidas como quarentena e lockdown, embora recomendadas por epidemiologistas, são tão impopulares. Bom, em relação à porcentagem da população que deve ser vacinada para que se adquira um controle da pandemia, por assim dizer, a maioria dos estudos e análises estatísticas prevê que ao menos 70% da população deve ser vacinada para que possamos pensar no começo do controle da pandemia pelo novo coronavírus. E a comissão do Senado, que acompanha as ações de combate à Covid-19, aprovou nessa manhã requerimento para a convocação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Os senadores querem que o ministro preste informações sobre a disponibilidade de oxigênio nos estados, em especial em Rondônia, no Acre e no Ceará, e que ele fale sobre as medidas de monitoramento do governo federal para evitar o colapso do sistema de saúde e ampliar a capacidade de oferta de oxigênio. Nesta semana, em meio aos efeitos difíceis da pandemia, o Comitê de Política Monetária se reúne para analisar a taxa Selic. Este é o assunto da nossa coluna de economia com a jornalista Antônia Márcia Vale. O primeiro resultado da pandemia até agora no Brasil pode ser classificado como um grande desastre humano. Os números do painel coronavírus do Ministério da Saúde desta segunda-feira mostram mais de 278 mil mortos. É como se toda a população da cidade do Guarujá, em São Paulo, tivesse sido varrida do mapa. Ou Camaçari, na Bahia, ou Mossoró, no Rio Grande do Norte, ou Cascavel, no Paraná, ou ainda Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A morte pela Covid-19 já chegou na maioria dos lares do Brasil. A relação disso com a economia é direta. Economia é uma palavra que vem do grego e, de forma simplificada, significa administração do lar, da casa.
Todos sabem que em momentos de perda é preciso ter um gerenciamento equilibrado da casa, seja essa casa um lar individual ou um país. Ou então, o resultado será também um desastre econômico. Um dos diversos significados contemporâneos do termo define a economia como escolha de alocação de recursos escassos e as implicações dessas escolhas na sociedade. Ou seja, as escolhas de quem gerencia a casa contam muito para o resultado do processo. Nesta terça e quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne para definir como ficará a taxa de juros Selic, que desde agosto de 2020 está em 2% ao ano. Os operadores do mercado financeiro apostam em um aumento da Selic. Os números variam de uma nova taxa fixada em 2,25% até 2,75% ao ano. Para esses operadores, o motivo para o aumento dos juros é o aumento da inflação. Na medida do IPCA, já estamos com 5% de inflação acumulada nos últimos 12 meses. Aumentar os juros teria o poder de fazer os preços caírem, porque as pessoas teriam menos crédito e, por isso, gastariam menos. Assim, os preços cairiam para atrair novamente os compradores. O problema é que os brasileiros já estão comprando pouquíssimo. A nossa inflação não é o que se chama de inflação de demanda, quando tem mais gente comprando do que produtos à venda. Nossa inflação se dá por conta do aumento do dólar, já que o combustível que compramos aqui dentro e muito dos alimentos são cotados em dólar, porque seguem os preços do mercado internacional. Como o real teve uma desvalorização de quase 40% de 2020 para cá, os preços aumentaram ao mesmo tempo em que ficamos mais pobres. Aumentar os juros vai resolver o problema? Na opinião de alguns economistas, não vai. Para o professor da Universidade de Brasília, José Luiz Oreiro, aumentar a Selic pode esfriar ainda mais a economia interna. Outro efeito colateral será o aumento do endividamento das famílias, que, de acordo com pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, já passa de 66%. Só quem vai ganhar com o aumento da Selic serão os bancos e os operadores financeiros, que vão aumentar ainda mais os juros dos empréstimos, inclusive da dívida do governo. Agora ficou mais fácil se informar sobre o Senado. Está disponível o aplicativo Senado Notícias, totalmente desenvolvido pelos técnicos da casa. O Senado Federal está cada vez mais investindo em acessibilidade para aproximar a população dos assuntos que são debatidos na casa. A mais recente novidade é o lançamento do aplicativo Senado Notícias, que reúne em uma só plataforma os veículos Agência Senado, Rádio Senado e TV Senado. De forma dinâmica, o usuário fica por dentro das notícias daqui do Senado a qualquer momento, através do tablet ou smartphone, sendo possível selecionar os temas que quer priorizar no recebimento das notificações. O aplicativo também permite acompanhar, na palma da mão, a atividade de cada senador e comissão. O aplicativo amplia o alcance da informação política porque ele é específico, é selecionado e cada vez mais o cidadão usa o celular para se informar e ele quer encontrar ali as informações diretas que são de seu interesse. Então, aquele cidadão que tem interesse em política ou um profissional que mexa com a área de política e quer identificar as notícias direto da fonte, pode ir lá no aplicativo de notícias do Senado Federal, que agora está disponível tanto na loja Android quanto na Apple Store. Basta buscar por Senado e em seguida instalar o aplicativo. A navegação é simples. Na tela inicial você encontra os destaques, as notícias dos temas selecionados, as últimas notícias, os vídeos e os áudios. Na mesma tela estão os ícones que direcionam para as transmissões ao vivo da Rádio Senado e também da TV Senado. Ainda é possível fazer uma busca. Deslizando o dedo para a direita, fica a aba com os temas, com as comissões e com os nomes dos senadores. Ele é um aplicativo leve, simples e um aplicativo que nos dá muito orgulho porque ele foi todo desenvolvido internamente. Então, é um aplicativo feito por servidores profissionais de tecnologia
do Senado Federal. O advento das redes sociais trouxe a possibilidade de que cada um tenha a sua curiosidade sobre o assunto satisfeito, mas também nos trouxe, infelizmente, uma grande quantidade de informações falsas que levam as pessoas a uma visão incorreta da realidade. Esse nosso aplicativo, que vai direto com uma informação segura, confiável da TV Senado, de todo o nosso grupo de jornalistas e produtores aqui da casa, vai ser um instrumento muito importante para que nós possamos divulgar a verdade, possamos divulgar todas as informações que levem ao amadurecimento da nossa consciência cívica e da participação de todos na boa política brasileira. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição lá na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Um abraço, obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.